Então vamos lá, pessoal. Agora vamos dar início ao nosso segundo módulo, a nossa segunda aula aqui do curso de Power BI. Então eu espero bastante que vocês tenham praticado todo o conteúdo que vimos na nossa primeira aula. Lembrando sempre que a prática leva à perfeição. É muito importante que você assista todas as aulas, muito importante que você pratique todos os exercícios e tente utilizar exemplos diferentes para estar exercitando com tabelas diferentes do que a gente passa como tabelas do curso, tá bom? Então nesse segundo módulo a gente vai trabalhar com o seguinte ponto: modelagem de dados. Então é uma parte muito importante a gente saber fazer a modelagem, muito parecido com o processo que a gente viu como ETL, para que a gente consiga deixar de forma muito clara todo o nosso conteúdo, todo o nosso entendimento, para garantir que a base de dados que a gente for trabalhar, como a fonte que vai estar alimentando todo o nosso dashboard, ela seja tratada ao ponto que conseguimos trabalhar de forma bem tranquila. Então, você precisa trabalhar, tratar e garantir os dados bem tranquilos de ser utilizados, para que a gente consiga ter melhor clareza na utilização e interpretação deles, tá bom? Então, segundo ponto, tabela, fato e dimensão. Esse é um ponto muito importante que você sempre tem que ter. Então, esse ponto é muito importante para que você tenha clareza quando você for fazer relações entre tabelas. Então, eu vou trazer o dado de uma tabela para uma outra tabela. Então, eu preciso entender o que é que eu devo fazer para sempre garantir que minha tabela, de fato, ela seja de fato da forma que eu preciso que ela esteja, e minha tabela de dimensão também. O esquema estrela, o esquema floco de neve, a gente também vai exercitar o Power BI novamente, fazendo exercícios para o que a gente entendeu como teoria, ele seja aplicado de forma muito clara também na prática, tá bom? E a tabela calendário. A tabela calendário ela sempre vai ser indispensável na utilização do Power BI, porque a gente sempre vai estar trabalhando com range de datas, de tempo, ano, mês, dia, fazendo análise comparativa. Sempre vai ser um ponto quase que indispensável em todo o dashboard. Então a gente precisa entender como ter essa tabela calendário. Então eu vou mostrar duas formas muito bacanas de a gente criar. Uma delas vai ser no DAX e outra dela vai ser na linguagem M, diretamente no Power Query, tá bom? Então, e por último, a gente vai ver também funções DAX. Função DAX, lembrando que é aquela linguagem de programação que a gente utiliza já na parte superior do nosso airbag. Então, a gente vai aplicar com programações que eu faço alterações de dados de acordo com a linguagem de programação, que ela vai estar sendo refletida diretamente no nosso gráfico, na parte visual. Não muda em nada na nossa base, nem na nossa tabela. Então, vamos lá iniciar. Então, modelagem de dados. Primeiramente, eu vou trazer o seguinte texto para que fique bastante claro para você. Você já se deparou com a situação que importou as informações para dentro do Power BI e não sabia por onde começar com aquela bagunça? Pois é muito comum banco de dados ele não vir de forma clara. Possa ser banco de dados que ele vem de forma totalmente agrupada, pode ser banco de dados que ele vem com textos diferentes, ou algum caractere diferente, ou separado, ou junto, com alguma separação por delimitador, ou até não, o texto vem totalmente junto. Então você precisa muito entender o que fazer para poder tratar esses dados. Pois é, vamos entender o conceito mais importante que precisa para que possa modelar, tratar nossos dados, as informações para que possamos utilizar de forma adequada. Essa é a parte mais importante, pois os relatórios, os gráficos e dashboards vão todos depender da modelagem desses dados. Já imaginou se nossa coluna de datas, por exemplo, que aconteceu algum evento, alguma situação ou etc., ela tiver com a data só com números, sem algum delimitador, seja ele por barra, por ponto, por traço ou algum outro, como é que o Power BI identificar que ele é uma data, para que ele possa estar mostrando para você um gráfico, por exemplo, de um acompanhamento de vendas diário? Como é que ele vai saber que é um dia se eu não tenho alguma coisa que ele me indica que é uma data? Então eu preciso transformar aquela coluna, transformar de modo que ela seja interpretada de fato como uma data, e aí sim eu consigo separar dia, mês, ano, o que eu preciso fazer, igual a gente viu na aula 1. Então esse é só um exemplo. Ou imagina só que você tem um nome de uma pessoa que ele não tem, ele vem separado por ponto, em vez de separado por um espaço. Você precisa modificar e colocar da forma correta.
ou outros pontos que a gente pode ver, o sexo da pessoa, ele pode estar ou um M ou um F, ou você queria colocar masculino e feminino, ou vice-versa. Ele vai estar no masculino ou feminino, você queria colocar apenas o F para deixar ali seu gráfico um pouco mais enxuto. Isso quer dizer que precisamos ter informações tratadas e corretas para não termos problemas durante a construção de relatórios no programa. Então vamos lá. O que é modelagem de dados no Power Query? O Power Query é um editor de consultas, uma tabela. Dentro do Power BI é um programa separado, mas vai auxiliar essa modelagem. Esse editor de consultas permite que o usuário consiga fazer diversos tratamentos, como formatar os tipos de dados, excluir linhas ou colunas, criar colunas, juntar tabelas, entre outras diversas possibilidades. Então, como a gente já viu um pouco do Power Query lá no primeiro módulo, na aula 1, a gente viu o seguinte, que a gente permite adicionar coluna, como data, dia, mês, ano, modificar. Então o Power Query, agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo nele, e ele é muito completo, ele onde permite fazer todo o tratamento da nossa base. Lembrando que o DAX, eu faço qualquer modificação diretamente no meu relatório, não muda nada na minha tabela, não muda nada nos dados que vem na minha base. Já com o Query não, no Query eu utilizo também a linguagem M, e lá eu consigo sim modificar o formato que a minha tabela está. Não adianta de forma nenhuma eu colocar minha base lá e não conseguir tratar da forma que eu preciso, porque eu não vou conseguir espelhar ela de forma clara para que eu faça a composição dos meus dados. Imagine só, se seu sistema tem algum problema, que sempre quando você exporta a base, se conecta à base dele, ele traz linhas duplicadas ou linhas com erros. Então você pode trabalhar. Outro exemplo também, linhas, algumas colunas ela vem com células em branco, você pode preencher, ou remover erro, remover duplicatas, entre outras coisas que a gente consegue fazer. Então é muito importante sempre você estar tratando seus dados, e é o que a gente vai estar aprendendo de forma muito mais didática agora, muito mais completa também. Então, vamos lá. Esses editores de consultas permitem que o usuário faça diversos tratamentos de forma de tipo de dados. Então, repetindo, se o dado ele é coluna, eu posso transformar em linha, ou se ele é linha, eu posso transformar em coluna, posso remover erros, etc. Excluir linhas, imagine só que tem linhas que sempre quando tem o nome garrafa, você não quer que ele mostre o nome garrafa. Linhas com garrafa não faz sentido. Só como exemplo lá para o seu relatório, então você consegue excluir aquele determinado dado. Ou alguma coluna que vem uma coluna lá que ele só vem com algum dado que, não sei, é o número de uma casa, por exemplo. Você vai pegar uma base de endereço. O número da casa você não quer, não precisa ter na sua base. Então o número da casa você consegue excluir, ou qualquer outra linha, vem uma coluna em branco, por exemplo. Não faz sentido manter uma coluna em branco. Então aquela coluna também você pode excluir ela, criar colunas. Então você consegue criar colunas a partir de determinado parâmetro, como por exemplo uma coluna de meta, uma coluna de meta que você tem lá que todo colaborador precisa estar com a meta lá de 2000, e você vai olhar, nenhum deles chegou a 2000, ou como é que eu vou saber que algum deles chegou a 2000, se está dentro ou fora da meta? Você pega o quantitativo de venda deles e você vai ver lá o que passou de 2000, você consegue adicionar, por exemplo, uma coluna, comparando se uma coluna ela for maior que a coluna com o valor da meta, ou talvez não tenha o valor em uma coluna, você pode adicionar também. Você pode falar que ele vai estar lá, por exemplo, como acima da média, ou se for igual a 2000, na média, ou na meta, tanto faz. Ou também se ele estiver abaixo daquela meta estabelecida, você bota lá, não atingiu a meta. A gente vai ver algumas formas, alguns exercícios para a gente estar praticando. Ou a parte de juntar tabelas, é possível também. Imagina só que você tem uma tabela, você tem uma tabela de vendas, por exemplo, que ela só tem o código do produto, tem a data do produto, a quantidade vendida, para quem vendeu, como vendeu, se for online, se foi física, etc. Mas você não tem a descrição do produto, por exemplo. Então na outra tabela, você tem uma tabela, que seria a tabela de dimensão, que a gente vai ver mais na frente, e ela tem o código e a descrição. Então você
juntar essas duas colunas para puxar a descrição de acordo com aquele determinado código do produto. E um ponto muito bacana é o seguinte, ele é bem parecido com aquele PROC-V, que a gente, para quem conhece, PROC-V lá no Excel, porém ele é de uma forma mais fácil, mais simples e mais dinâmica dele de ser feita. A gente consegue ter vários retornos, não consigo apenas trazer um resultado. Por exemplo, eu consigo trazer várias colunas. Exemplo, eu vou trazer daquela coluna, daquela minha tabela que ela tem o cadastro do meu produto, que ele tem o código, a descrição, o preço, o peso, por exemplo. Aí eu posso escolher se eu quero trazer para a minha tabela fato, que é minhas vendas lá, que a gente também vai estar detalhando daqui a pouquinho. Eu consigo trazer o meu preço, a minha descrição, por exemplo, eu posso trazer só o peso, ou qualquer outra informação da outra tabela eu consigo juntar em duas colunas e trazer mais. Então vai ter outras possibilidades que a gente consegue ver que vai estar entregando bastante resultados positivos para a gente editar nossa tabela e garantir ela sempre perfeita para fazer a construção dos nossos relatórios. Sem ela, a gente não consegue ter clareza na análise dos nossos dados e o objetivo ele se perde, porque eu não vou conseguir modelar e mostrar da forma que eu preciso.